Olá, gente bonita! Eu sou Márcia Moreno e resolvi falar sobre literatura, a importância da escrita e da leitura. Estou aqui no Espaço A Coisa. O entrevistado de hoje é o professor de escrita e escritor Lucas Arantes. Lucas, muito obrigada por você me receber aqui nesse espaço hoje para falarmos de um assunto tão importante. Sem dúvida, eu que agradeço a oportunidade aí de conversar com o seu público sobre literatura. Nossos pais, nossos avós lá para trás falavam: estude, leia que faz bem para a memória. E nós, crianças, eu mais criança que você muito antes, pensava, ai, por que nem memória? Imagina, eu sou tão jovem. Você é jovem ainda, jovem ainda, jovem ainda. Não tinha essa preocupação, mas isso existe, né, Lucas? Faz toda a diferença, porque você abre espaços na sua mente, né, para esses livros, Tem, acho que uma frase do Jorge Amado que ele diz: eu sou o resumo dos livros que eu li. Claro, a gente não decora trechos de livro, quantos livros a gente já leu que se perdeu, mas a gente incorpora essa leitura e acaba extrapolando isso, extravasando isso na nossa comunicação, no nosso dia a dia, porque nós somos seres de linguagem, né? E a gente vive isso mesmo, né? Às vezes a gente mistura a gente entra tanto na história que às vezes a gente pensa, será que eu vivi? Será que eu li? É natural fazer essa mistura na cabecinha da gente? É porque o Shakespeare fala que nós sonhamos acordados, né? Então, quando você lê um livro, você está sonhando esse livro também, essa história, e aprendendo com ela. E visualizando essa história, que é muito importante. Quando a gente lê, é importante a gente visualizar, porque senão a gente vai se perder se a gente só ir pelas palavras que estão escritas, né? Você precisa ler e de alguma forma habitar aquela ambientação que está sendo criada, que aí você vai viver essa história com muito mais intensidade. As pessoas que têm mais idade costumam ler ou elas vão lendo, chega uma hora que elas param, se acomodam, vão fazer outros exercícios? Eu vejo muitos idosos da minha família e de outras famílias que leem muito jornal, leem livros, assistem filme com legenda, que também é uma forma de leitura. Eu acredito que os idosos, eles possuem um tempo maior onde eles podem se debruçar nessa leitura, basta eles quererem aproveitar esse tempo. Não basta só ler, é interessante que ele misture com outras atividades, né? Com escrever, com jogar, com outras coisas que você acabou dizendo. Sim, escrever, no meu ponto de vista, é uma forma da gente se descobrir, né? E às vezes até exorcizar algumas coisas. Quantas vezes a gente já não escreveu alguma coisa que a gente estava sentindo e no final de você terminar de escrever aquilo, aquele sentimento desaparece, né? Porque você soluciona no processo de escrita, porque escrever é pensar também, né? Você pensa para poder escrever e escreve para poder pensar, né? É um jogo de ganha-ganha, né? Tanto o texto ganha quanto você ganha, porque você vai crescendo conforme você escreve. E uma palavra puxa a outra, né? Como um vagão de trem. Então basta começar a colocar uma palavra no papel, uma imagem no papel e deixar qualquer imagem que vai vir a seguir. Porque muitas vezes não é o que a gente quer daquele texto, né? É muitas vezes o que o texto quer da gente. E você saber enxergar isso é você escrever por uma forma incondicional, né? Você escreve não só para si, mas para passar um ensinamento, que a literatura é um ensinamento. Então, quando a gente lê, a gente viaja. E quando a gente escreve, a gente viaja, leva passageiros, né? Eu estava te falando isso, né? E a leitura, a escrita, aliás, é muito interessante, porque a gente escreve uma coisa agora e, de repente, você vai ver amanhã, ou vai ver daqui a um ano, você fala, poxa, mas eu estava com um estado de espírito desse jeito, por isso que eu escrevi. Hoje eu escreveria de outra maneira, ou talvez leria de outra maneira, né? O que eu acho mais importante é escrever o presente. Porque, obviamente, a gente vai mudar amanhã, depois da manhã, mês que vem, ano que vem. Então, você escrever o presente que está acontecendo agora, nesse momento, não é amanhã, é agora. Pega o papel aí, escreve alguma coisa. Porque é uma forma de você parar o tempo, né? Porque você vai revisitar esse tempo e o quanto que isso faz bem para a memória, né? Porque você não gastou só adquirindo e acumulando coisas com essa nossa mania ocidental, né? Você começa a jogar coisas para fora, né? E deixar sua mente mais livre.
Então a escrita ela serve para isso, por isso que ela ajuda tanto na memória. E é fácil para as pessoas terem acesso a livros, porque as pessoas que têm um pouco mais de idade, desculpa, tá desculpado. As pessoas que têm mais idade, até eu que tenho faculdade, que trabalhava com computador, que tenho tudo mais fácil, tudo à mão, tem algumas coisas que me dificultam. E eu tenho um gosto assim pelo livro, por pegar no papel, isso é muito legal para mim. Eu não gosto de ler, parece que eu não assimilo quando eu estou olhando ali numa tela. E, então as pessoas da minha idade, as mais velhas, elas gostam mais de livro, mas eu não sei se elas têm essa facilidade, porque às vezes o livro é caro. O que você recomenda? Eu recomendo enxergar para a história da cultura humana e observar quais livros que ficaram. Porque se você vai na livraria, claro, um livro é muito caro. E às vezes ele passa um ensinamento tão simples que às vezes uma conversa com alguém pode te solucionar. Agora, os clássicos, ninguém consegue tirar o ensinamento que eles têm. E clássicos você encontra em sebo, em brechó, tem sebo hoje que tem até aluguel de livros, em livrarias, em bibliotecas. Então, acho que o sebo pode ser um bom lugar para você adquirir um livro com preço acessível. E que lugar que você tem o entretenimento, que às vezes você paga R$10 num livro e dura um mês. Além do que, você pode devolver o livro, né? Revender o livro, trocar por outro, trocar com os amigos, trocar em feiras, deixar em bancos de praças, né? Em banheiros públicos. Quais são os benefícios da leitura para o idoso? Da leitura e da escrita, né? Eu acho que quem lê escreve. Né? Ou quem lê deveria escrever, nem se for uma frase, um poema, um mini conto, né? Porque você bebe daquela leitura e você às vezes gostaria de você imagina alguma coisa quando você lê, né? E a leitura, ela nos ajuda a deixar a memória ativa, porque se eu te falar uma conta matemática para você, ou uma conta de química, ou qualquer outra coisa, o seu cérebro ele vai agir de uma forma binária, ou seja, ele vai escolher se ele gosta ou se ele não gosta. Geralmente a gente é assim em tudo, né? Eu gosto ou não gosto, você está vendo esse vídeo, eu gosto ou não gosto, etc. Agora, quando você conta uma história, ou você lê uma história, o cérebro ele acende em 7 partes. É Natal, é Natal. Ou seja, ele fica muito mais utilizável, porque o nosso conhecimento é passado por meio de histórias. A nossa civilização surgiu contando histórias. Então, a nossa forma de aprendizagem ideal é ouvindo e lendo histórias. Então, com certeza, você lendo um livro vai deixar sua mente muito mais ativa e imaginativa. Então, acho que o livro ajuda muito nisso e a escrita ajuda você, quando você lê, a criar coisas novas, né? Lucas, divulga, por favor, o seu espaço, o seu site, o seu endereço. Legal. O Espaço a Coisa, o site é www.espaçoacoisa.com.br e meu site pessoal, para quem quer escrever e transformar suas ideias em grandes histórias, é www.lucasarantes.com.br. Lá tem todo o material e todas as informações que você precisa. Lucas, muito obrigada por você ter me recebido aqui no Espaço a Coisa, que é um espaço maravilhoso de entretenimento, alimentação e cultura, né? Muito bem dirigido por você, um presente aqui na cidade de Ribeirão. Obrigado, Márcia. Eu que agradeço você pelo interesse, por estar aqui e para as pessoas que estão assistindo e pela cidade, né? Porque esse espaço só existe porque existem pessoas interessadas em algo diferente. Se você gostou, curta, compartilhe, comente com os amigos, dê sugestões de assuntos que você acha relevantes, inscreva-se. Aqui embaixo tem um sininho, gente. É só você acionar. Toda vez que tiver um vídeo novo, você vai ser notificado. Siga-me nas redes sociais. Eu sou Márcia Moreno e resolvi falar.